Já está connosco o economista Pedro Brinca. Pedro, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade. Sim. Mariana Vieira da Silva aqui a falar de fatores, mas que são de certo modo vantajosos para o governo, mas esquece de outros que tiveram implicação direta na vida dos portugueses, como é o caso da inflação, também dos impostos e dos juros, e que são aqui pontos essenciais que levaram a este excedente orçamental também. Não, sem dúvida. Aliás, nós podemos enumerar três grandes razões pelas quais estamos nesta situação. A primeira, e foi precisamente aquela que acabaste de fazer referência, uma evolução mais benéfica da receita fiscal e contributiva, que ficou cerca de 9,3% e 6,9% acima do esperado. Precisamente uma das grandes causas terá sido a inflação, mas também é bom lembrar que tivemos uma despesa que ficou abaixo daquilo que estava previsto no Orçamento de Estado de 23, nomeadamente em 4,3 mil milhões de euros. E uma boa parte deste bolo tem a ver com a não execução daquilo que era, por exemplo, o investimento público, que apenas foi executado 75% daquilo que estava previsto, com taxas de execução, por exemplo, de apenas 43,2% na saúde e de 27,9% na administração escolar, ensino básico e ensino secundário, só para falar de dois dos setores que são talvez aqueles que têm estado mais em foco nas notícias. E a Vou lembrar justificação do também governo dá a entender que houve mais preocupação com o impacto que o setor internacional, que as políticas internacionais poderiam ter no país e não tanto com esses pontos que identificas. Por que motivo? Primeiro porque Portugal cresceu acima daquilo que estava previsto, não é? E se o Portugal cresceu acima daquilo que estava previsto, a receita fiscal também cresceu acima daquilo que estava previsto, parte é a inflação, parte é crescimento económico, os salários cresceram acima daquilo que estava previsto, mesmo em termos nominais, o que faz de facto aumentar as receitas de IRS e depois indiretamente receitas de IVA, receitas de contribuição social. Mas é bom lembrar também que este excedente não vai durar para sempre e as razões que sustentaram, de facto, este excedente histórico, não se vão manter no futuro. Bem, em primeiro lugar, como já veio a Presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral, lembrar, a Lei do Enquadramento Orçamental recomenda fortemente que este excedente seja usado para abater dívida. E, nesse sentido, de facto, a dívida ter baixado 100% do PIB garante-nos um acesso a um financiamento Pedro, antes de mais irmos para os baixo. desafios que o próximo governo poderá ter perante este excedente, falar precisamente sobre a dívida. Falamos muito sobre este número, que a dívida ficou abaixo dos 100%. Como é que se pode explicar isto aos portugueses e que influência é que isto também tem na percepção internacional e precisamente no pagamento da dívida? Isso foi uma consequência que nós vimos recentemente, que foi a subida da notação da dívida portuguesa. Para as pessoas que estão em casa perceberem o que é que isto quer dizer, significa que as principais empresas que se dedicam a avaliar a qualidade dos ativos nos mercados financeiros dizem que a dívida portuguesa é agora mais segura. Ora, se é mais segura, isto abre um conjunto de mercados de fundos de investimento, fundos de pensões, fundos soberanos, que tipicamente só podem comprar ativos de elevada qualidade. Ao haver muito mais procura pela nossa dívida, aquilo que vai acontecer é que podemos dar ao luxo de pôr a dívida mais barata, vamos pagar menos em juros. Em 2022, cada português pagou mais de 400 euros de juros de dívida pública. Nós, em 2024, este ano, aquilo que estava projetado é pagar mais de 700, apesar da histórica trajetória de consolidação orçamental. E eu ouvi na peça anterior, de facto, tivemos o maior excedente em democracia, quer dizer, mas é bom lembrar que foi apenas o segundo em democracia. Nos últimos 9 anos, a Suécia teve 8 excedentes, alguns deles até superiores ao nosso. Ou seja, E o a último regra foi não de deve Mário ser. Centeno. Pedro, falas da Suécia, por exemplo, mas Portugal poderá ter a oportunidade de garantir mais excedentes orçamentais. O próximo governo entrará em funções com uma almofada orçamental, mas os cofres estão mesmo cheios. Até que ponto é que as políticas que poderão ser agora adotadas também poderão reverter a situação? É difícil falar de cofres cheios quando nós ainda temos para aí a quarta maior dívida da União Europeia e vamos pagar, estava planeado até 2027, 38 mil milhões de euros em juros, o que dava para pagar 2 orçamentos e meio do Sistema Nacional de Saúde. Essa história dos cofres cheios tem o seu peso. Aliás, há outra questão, como eu estava a referir há bocado, a Lei de Enquadramento Orçamental recomenda fortemente que isto seja usado para abater dívida, não é propriamente dinheiro que está disponível para fazer tudo aquilo que os governos quiserem. Por outro lado, é bom lembrar que a inflação agora vai ter o efeito ao contrário, é o tal efeito desfasado. O aumento de pensões, muitas indexações de salários, etc., são feitas com base na inflação
do ano anterior. Ora, a inflação em 2023, relativamente ao ano anterior, quando foi feita a indexação salarial no princípio de 22 e 23, fazia referência a uma taxa de inflação em 22 que era superior à de 23. Ora, o que nós vamos ter agora é um abrandamento muito mais forte da inflação, apesar de ainda irmos ter alguns aumentos de pensões, etc., que dizem respeito realmente a uma inflação mais elevada de 2023. Pedro, mesmo para terminarmos, o Mário Centeno falou aqui da questão da PAC, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que as regras que regressam já no próximo ano, em 2025, muito rapidamente, que regras orçamentais são estas? Estas regras orçamentais vão se focar menos em objetivos específicos e pontuais, como era, por exemplo, os 3% do déficit, a 3% do déficit em percentagem do PIB, ou a necessidade de diminuir o estoque da dívida em 1/20 em cada ano, se estivermos acima dos 60% do PIB, que eram os números originais que estavam no Pacto de Estabilidade e Crescimento anterior. Vai haver um enfoque maior na trajetória de diminuição da dívida, ainda aqui na direção dos mesmos objetivos. Vai haver mais flexibilidade no curto prazo, mas não haverá tanta flexibilidade no longo prazo. E haverá também uma análise mais técnica da composição da despesa e da receita. Ou seja, e para terminar, muito simplesmente quer dizer que, por exemplo, se nós quisermos fazer alívios de impostos, temos que ao mesmo tempo também mostrar à Europa que vamos ter cortes na despesa da mesma ordem de magnitude, e isso obviamente obriga a uma disciplina maior. E é um dos desafios do próximo governo, até porque pretende precisamente fazer esse choque fiscal. Pedro Brinca, muito obrigado. Obrigado.